Marcos 1, 35 a 39, se você encontrou, diga amém. O versículo 35 diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. E tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Agora volte comigo para o versículo 28. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, nós pedimos em nome de Jesus, fala conosco, que a Tua palavra mova os nossos corações, e que possamos, ó Deus, sair daqui mais instados e estimulados ao santo privilégio da oração. Imprima, ó Deus, na nossa alma, que esse é um dever santo, e ao mesmo tempo um privilégio riquíssimo, de estarmos diante do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Em Marcos capítulo 1, você começa a perceber numa narrativa muito enxuta o início do ministério de Jesus. O nome do Senhor estava se tornando célebre, e você observa no texto que a sua fama corria celeremente, com uma certa velocidade. Não havia Instagram, nem Facebook, muito menos TikTok. Jesus não estava nas redes sociais da sua época, mas ele estava se tornando uma figura notável, um homem distinto, e a sua fama já era conhecida não apenas na Judéia, mas na Galileia e nas cidades ali das circunvizinhanças. Acontece que, apesar da fama, e apesar de ter que prestar alguma conta aos homens, e os discípulos estavam ali espreitando Jesus, dizendo: Senhor, todos te buscam, há uma multidão te esperando. O Senhor Jesus retira-se e vai para um lugar solitário e ali se devota ao exercício da oração. Isso para mim é intrigante, sobretudo numa cultura de celebrização que é a nossa. Talvez se fosse um pastor como eu e outros pastores emergentes e modernos, nós pararíamos e queríamos tirar a primeira foto, a selfie, com as pessoas que estivessem ali nos procurando. Afinal de contas, nós queremos que a nossa imagem saia no próximo Stories. Você percebe que Jesus não está muito preocupado com isso? É óbvio que eu estou fazendo um anacronismo tosco. Não havia redes sociais na época de Jesus. Mas o ponto que eu quero que você entenda é que para Jesus importava mais estar com Deus a estar com os homens. Esse é um princípio que chama a minha atenção. Não importando se a celebrização daquela época era de uma forma e na nossa época é de outra. O fato é que Jesus nos ensina que estar com Deus importa mais do que estar com os homens. E se você parar para pensar, nós temos muito tempo gasto com os homens, com as coisas dos homens, com as coisas humanas, com as coisas desta vida. E Jesus se retira solitariamente a fim de orar e buscar a Deus. Isso me encoraja e me envergonha. Me encoraja porque eu digo assim: se o meu mestre foi um homem de oração, mesmo sendo divino, eu não posso ser diferente. Seria da minha parte, no mínimo, presunção, achar que eu posso ser um cristão, viver a vida cristã, servir no ministério cristão, divorciado da vida de oração. Da minha parte, seria pelo menos presunçoso achar que eu posso seguir adiante, sem que eu me debruce e me devote à prática da oração. Se Jesus era Deus, e Ele o era, e Ele entendeu por importante a oração, eu como seu discípulo, você como discípulo de Jesus, não pode considerar que a oração é algo de só menos importância. Jesus entendia que era mais importante estar com Deus do que estar com os homens. Mas se você observar, volte os seus olhos, a partir do versículo 32, diz que Jesus vem de uma sequência de atividades ministeriais. Lembre-se, Jesus era também 100% homem. E na sua humanidade ele tinha fome. Na sua humanidade ele cansava. Na sua humanidade ele tinha sono. Na sua humanidade ele padecia de todas as limitações que nós padecemos sem pecado.
Veja no versículo 32, diz assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Se você voltar, desde o versículo 21, vai dizer que ele chegou em Cafarnaum, e ele começou a atender as multidões. Depois ele faz uma visita pastoral na casa da sogra de Pedro. Você percebe? Jesus vem de um dia cansativo. Jesus não estava descansando e de repente disse assim: vou acordar mais cedo para orar. Jesus vem de uma agenda ministerial abarrotada, nos ensinando, meus irmãos, que se nós, com intencionalidade, não dedicarmos tempo à oração, em nome de uma agenda apertada, veja, nós poderíamos ter essa igreja hoje aqui lotada, ou não. Eu acredito que menos de 1/3 dessa igreja está trabalhando hoje à noite. Menos de 1/3. E eu sei que você cansa, eu também canso. Jesus também cansava fisicamente. Mas você entende que a agenda de Jesus, por mais agitada que fosse, não dava a ele, que era Deus, a desculpa de dizer assim: não, eu não vou orar. Eu sei que eu estou falando de oração do ponto de vista apenas de um encontro, e que isso não resume a vida cristã. Eu sei que você ora em casa e você deve fazer isso, mas há algo muito especial quando nós nos reunimos para orar como igreja. Eu devo e posso orar no meu quarto, na minha sala, dirigindo o meu carro, onde estiver, mas o Senhor nos convoca como seu povo para orarmos como igreja, igreja reunida, e há algo muito especial nisso. Matthew Henry, um comentarista do século XVII, disse que todas as vezes que Deus deseja derramar do seu Espírito sobre o seu povo, Ele leva o seu povo à oração. Jesus era alguém que tinha uma agenda peculiar de oração. Não ache, meu irmão, que você vai ser um homem ou uma mulher de oração, supondo que a sua agenda, de forma espiritual e milagrosa, vai se abrir com uma data marcada, um horário marcado para que você ore. Isso não vai acontecer. Sua carne odeia a oração. A sua agenda terrenal odeia e disputa com a agenda dos céus. Você não terá todos os dias aquele prazer inato de acordar dizendo assim: rapaz, acordei com vontade de passar 3 horas orando. Veja, se isso acontecer, louve a Deus e dê um culto em ações de graças, porque é avivamento. Mas em linhas gerais, a gente acorda sem querer orar. A gente vai dormir com preguiça de orar. John Piper dizia o seguinte: eu preciso colocar na minha agenda como fator de grande importância a oração, porque senão a própria agenda se encarregará de tirar a oração da minha vida. Ou eu coloco a oração lá e eu faço isso de propósito, ou então a minha agenda expulsará a oração da minha vida. Jesus, ele está orando, e ele faz isso a despeito de uma agenda lotada, de um dia cansativo e de todos os fardos da sua humanidade. Mas eu quero encerrar dando 4 conselhos na forma de exortações. Eu gosto do P, então eu usei 3 P's no domingo passado. Eu vou usar 4 P's hoje à noite para você aprender como princípios para uma vida de oração vitoriosa e bem-sucedida no Senhor Jesus. Olhe para o texto, só o versículo 35, eu quero tirar algumas lições rápidas. Primeiro, o P da propositalidade. Tendo se levantado à alta madrugada. Entenda, Jesus não perdeu o sono. A gente pode aqui dizer assim: peraí, então Jesus não dormiu bem, acordou aleatoriamente e disse: não tenho nada para fazer, não tem televisão, plataforma de stream para assistir, então eu vou orar. Não é isso que está acontecendo. A intenção do texto é de que Jesus levantou-se propositalmente para orar. Seja proposital, intencional no exercício da oração. Sua carne não vai colocar a oração na agenda por osmose. Você precisa ser proposital, dizer assim: peraí, olha, amanhã, às 7 horas da manhã, eu vou me levantar, e meu despertador vai tocar, e eu vou ficar até às 7h40, 8 horas, ou então às 5 horas da manhã, ou às 9 horas da manhã, seja lá como for, mas seja proposital. Aqui o levantar-se de madrugada foi uma ação que tinha uma intenção. Ele levantou-se propositalmente. Segundo, tendo se levantado alta madrugada,
Aqui eu quero falar do P da prioridade. Propositalidade e prioridade. Percebe? Senhor, muitos te procuram. A multidão te busca. Mas qual era a prioridade de Jesus? Orar. A oração não era um adendo. A oração era prioridade. A madrugada aqui pode significar para nós aquilo que vem antes de qualquer coisa, o alvorecer do dia, antes de qualquer agenda, antes de responder qualquer e-mail, antes de pegar o WhatsApp, Jesus estava orando. Prioridade. Propositalidade, primeiro. Segundo, prioridade. Terceiro, saiu e foi para um lugar deserto. Privacidade. Você precisa aprender o seguinte: a Bíblia nos ordena a orar o tempo todo, isso é verdade, orar e sem cessar. Mas não caia no engano de achar que você vai ser um homem ou mulher de oração, se você não separar na sua agenda, no seu dia, um espaço onde você vai ficar privativamente com o seu Deus. Privacidade. É trancar a porta. Lembra o que Jesus ensinou? Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Você pode orar dirigindo o carro, fazendo a sua caminhada, ou qualquer outra coisa nessa vida, mas não desperdice o privilégio de estar a sós com Deus, na privacidade do exercício da oração. E por fim, periodicidade. Por periodicidade, eu quero que você entenda o seguinte: a ideia do texto que, no grego, o presente é como se fosse o nosso gerúndio. Ele tem uma ação contínua. A ideia não é que ele levantou-se, é que ele levantava-se. Dando a entender que Jesus não orou apenas um dia de madrugada, mas era seu costume orar de madrugada. Fazia parte do exercício cristão, do Cristo, orar de madrugada. A periodicidade. A oração, irmãos, é como ir a Deus à procura do maná diário. Nós não podemos juntar, não tem estoque. O Senhor ordena que diariamente nós o busquemos. Diariamente batamos a sua porta e supliquemos. Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E todos esses verbos estão no presente grego, que é pedindo, pedindo, buscando, buscando, batendo, batendo. Algo que eu faço todas as vezes, todos os dias, repetidas vezes. É importante que entendamos esses 4 princípios da oração. Propositalidade. A oração tem que ser um exercício proposital. Eu tenho que colocar na agenda dizendo assim: eu vou orar. Segundo, prioridade. O exercício espiritual é prioridade para o cristão. Terceiro, privacidade. Eu posso fazer em qualquer lugar e a qualquer hora, mas é importante que eu dedique um tempo para estar a sós com Deus. E por fim, periodicidade. Eu preciso fazer isso como um costume espiritual, um bom costume espiritual. Por costume ou hábito espiritual, eu quero que você entenda também que vai chegar aquele dia em que você não vai sentir nada. Às vezes a gente está naquela sensação de assim: pastor, eu estou aqui fazendo meu devocional, já orei, já li a Bíblia, já fiz aquilo, aquilo outro, e não senti nada, não tem problema. Sabe quando você, às vezes, vai comer e você diz assim: rapaz, eu não estou com muita fome, mas você precisa comer? Porque senão você adoece, seu corpo padece, as energias vão embora e não são supridas. Pois é, ler Bíblia e orar, para o cristão é do mesmo jeito. Você não pode esperar dizer assim: eu estou muito faminto. Às vezes você vai dizer assim: rapaz, eu não queria fazer isso, não estou sentindo nada em fazer isso. Não tem problema. Alimente a sua alma na presença de Deus, no exercício piedoso da oração. E o Senhor graciosamente vai revelar-se cada vez mais. O conhecimento do Senhor vai sendo revelado para você. Essa palavra eu queria compartilhar ao seu coração, lembrando-se disso. Nós temos distrações que concorrem com o exercício da oração. Precisamos lutar com todas elas, no temor e no poder do Senhor. E nós vamos orar, irmãos, para que Deus nos faça, como igreja, uma igreja que ora. Eu não estou falando apenas nos membros em suas casas. É um propósito pessoal, e eu queria que você agora fizesse parte desse propósito. Nós vamos começar a orar para que esse encontro de quarta-feira seja talvez o encontro mais celebrado da semana.
eu não tenho dúvidas, se nós começarmos a orar e buscar a Deus como povo, como igreja, o Senhor é poderoso em resposta às orações, para fazer coisas extraordinárias. Então eu já queria lhe desafiar a na próxima semana estar aqui e trazer mais um ou dois. Aqueles crentes mesmo que você conhece, que não gosta de orar, você diz, rapaz, tem um negócio bom ali, tem bolo e café. Aí você chama, toma um café com bolo aqui, aí quando ele chegar, diz, mas tem oração também. Aí você traz ele para a oração. Quando ele vier, ele não vai deixar de vir nunca mais. Mas você tem que trazer mais alguém para vir orar aqui. Eu vou tentar sempre que possível também ser pontual. Então a gente vai tentar começar pontualmente. E claro, encerrar não precisa ser tão pontualmente, estamos a 2 minutos do horário regimental. Mas eu queria que você entendesse que essa quarta-feira é um oásis no meio da sua semana. A gente vem para cá, ora, tem aquele tempo, eu sei que é cansativo, você vem, busca a Deus. Se quiser chegar mais cedo, como alguns chegaram, hoje teve cuscuz, café, bolacha. E se você também, quando vier, quiser trazer um pacote de bolacha, um bolo ou qualquer outra coisa, fique à vontade, a gente aqui partilha. Os 30 minutos iniciais é para o momento de comunhão entre a igreja e depois a gente tem o tempo de oração.